Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Bom, chegamos a Romanos capítulo 11. Romanos 11 encerra o ciclo doutrinário dessa carta, encerra aquilo que é mais teórico e teológico, para então, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo trazer instruções e implicações práticas para a vida dos seus leitores e, claro, para a nossa vida. Bom, Romanos 11, Paulo continua na mesma temática que começou em Romanos 9, a inclusão e o estado dos judeus no plano redentivo do Senhor. E basicamente, o argumento de Paulo permanece o mesmo. E aqui Paulo acaba dando até mais ênfase. E basicamente diz o seguinte, olha, os judeus não podem ser salvos simplesmente por serem judeus. Eles são salvos por Cristo, como todos nós. A salvação, e talvez esta seja a toada fundamental de Paulo, especialmente aqui, mas também em outros textos. A salvação não é por mérito nosso, a salvação não é por obra nossa, a salvação não é por qualquer ritual que façamos, a salvação é por Cristo Jesus, é por confiarmos, é por exercermos fé plena em Cristo Jesus. E ele insiste nisso aqui também em relação aos judeus, também em relação à descendência de Jacó, à descendência de Israel. Eles que estão cegos, de acordo com a visão de Paulo, afinal, não viram em Cristo o Messias prometido, não viram em Cristo o ungido de Deus, o Redentor prometido e enviado, estão entorpecidos em suas mentes, eles precisam da graça do conhecimento de Jesus. Eles precisam, de fato, se render a Cristo Jesus. Eles precisam do Salvador. Eles precisam do Redentor, como todos nós precisamos, como todos nós carecemos. Interessante que Paulo diz assim, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado na oliveira, na videira. Veja, uso aqui as duas palavras, ainda que sejam árvores completamente diferentes, porque as duas são usadas ao longo da Escritura. Mas, veja, o apóstolo está dizendo, olha, Israel, que estava dentro do plano original, digamos assim, rejeita o Senhor. São quebrados, são arrancados. Jesus já havia falado isso em João 15. Quando fala a parábola, quando conta, melhor dizendo, a parábola da videira e se identifica como a videira verdadeira. Mas ele diz ainda, o apóstolo mais, versículo 23, ou versículo 22 em diante, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, no caso aqui, gentios, no caso aqueles que não creram inicialmente, mas agora creem, para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o judeu não está destinado ao inferno por ser judeu. E também não está destinado ao céu por ser judeu. Ele está condenado por rejeitar a Cristo e ele pode ser salvo se crer em Cristo. Ele está e é rejeitado pela sua rejeição, por não confiar em Jesus e não confiar a Jesus a sua vida. Mas ele, se crer em Cristo, se confiar em Cristo e em sua obra redentora, ele de fato pode sim ter absoluta convicção de salvação, de redenção, de vida eterna, como todos nós. Sabe qual que é a conclusão que Paulo chega? E ele faz isso lá no verso 32. Deus a todos encerrou na desobediência. Paulo está dizendo, não tem um que escape. Não tem um. De toda a raça humana. Todos são desobedientes. Lembra de Romanos 3? Ele já falava disso. Mas Paulo continua. A fim de usar de misericórdia para com
todos. Quem é salvo não é salvo por mérito próprio, é salvo pela graça, pela misericórdia do Senhor. Sabe o que Paulo faz depois disso? E esse, para mim, é de uma carta tão preciosa, um dos clímax dessa carta. Paulo canta um hino de adoração ao Senhor. Paulo canta um hino de louvor. Paulo, depois de uma argumentação teológica tão densa, tão profunda, que percorreu 11 capítulos praticamente inteiros da sua carta, que ao longo de tanto tempo desenvolveu a queda, a humanidade perdida, a justificação pela fé, a santificação, a salvação realizada no tempo, na história. Após falar disso tudo, sabe o que Paulo faz? Paulo cai de joelhos. Paulo adora ao Senhor da sua vida. Ó profundidade da riqueza! Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está nos ensinando uma lição das mais importantes aqui. A boa teologia, a boa doutrina, o bom ensino bíblico, o bom ensino das verdades eternas, precisa nos fazer verdadeiros adoradores. A boa teologia precisa nos levar a celebrar o Senhor, a cantar ao Senhor, a orar ao Senhor, a nos colocarmos de joelho em rendição àquele que é o autor da nossa vida, aquele que é o Senhor da nossa história. A boa teologia não pode ser simplesmente para a gente acumular conhecimento. Ela precisa nos levar à rendição completa do nosso ser àquele que é o único digno de toda honra, glória e louvor. E assim Paulo encerra a parte doutrinária de sua carta. Encerra com um canto de adoração que deve nos levar a adorar. E a partir daqui, ele nos ensinará a colocar em prática aquilo que nos deu até aqui como base de fé. Como viver a fé na prática é o que veremos a partir do capítulo 12 até o final da sua carta aos Romanos.